E nessa noite, eu quero continuar sobre o tema blindando a mente, guardando o coração. Amém? Nós entendemos, queridos, que é um terreno de grandes batalhas, não é? A nossa mente e o nosso coração. Então, hoje nós vamos estar compartilhando dentro desses dois aspectos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós, junto com todos os irmãos, entendemos aquilo que Deus quer fazer, não com a mente, mas com o coração. Sabemos que Deus tem o melhor. Então eu sei que há vidas que estarão sendo mais preparadas para o próximo encontro com Deus. Talvez aconteça em novembro, talvez antes. Nós temos um plano de viajar a Belém no mês de outubro, não sei se dará certo, mas pelo menos em novembro a gente quer realizar esse encontro com Deus. Se vai ser lá no mesmo lugar ou em outro lugar, não sei, mas Deus tem seus planos, amém? Mas com certeza é uma tristeza, não é? Porque eu sei que vidas seriam impactadas ali. Você achou, querido? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da salvação. Muito embora a palavra couraça, provavelmente pela sua raiz, né, as primeiras armaduras eram feitas de couro, né, para proteger. Então, esse couro de couraça que cobria essa parte do peitoral. Então ele está dizendo que eu devo sobriamente, né, sobriamente me revestir da couraça da fé e do amor, proteger essa área. E tomar o capacete, e tomar como capacete a esperança, blindar a minha mente. Amém? Então, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a blindar a minha mente e a guardar o meu coração. Amém? Nós precisamos aprender sobre isso e eu espero poder lhe ajudar nessa noite. Volta um pouquinho em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Amém? Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e isso é bem característico daquele que crê em Jesus, porque eu lembro sempre quando eu passo essa passagem aqui de Davi dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Eu imagino uma guerra muito grande, porque para cair 1000 e 10.000, querido, pode ter certeza que havia uma batalha muito grande, e ele diz: eu não serei atingido. Essa é a paz que excede a todo o entendimento. As pessoas do mundo não podem compreender, porque elas olham e dizem, talvez olham para nós e pensem, está dando tudo errado, e ele está rindo, e ela está cantando, porque nós temos a paz que vem de Deus. Não é a paz que o homem pode compreender, mas nós entendemos pelo Espírito. E ele diz assim: guardará. O que guardará o coração? A paz que vem de Deus. Ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Diga: Senhor Jesus, me ensina nessa noite, de uma vez por todas, a blindar a minha mente e a guardar o meu coração.
Queridos, você sabe qual é o primeiro órgão gerado no ser humano? O primeiro órgão gerado, completo, chama-se coração. Quando você está ganhando forma ainda, não está definido nada, a primeira coisa que vai ser definido é o seu coração. Na sua primeira semana de vida. E começa tudo. A primeira coisa. Você sabe qual é o último órgão que para no ser humano? Que para de funcionar. E quando ele parar, acabou. Cri, cri. Você sabe, né? Só está com medo de dizer. É o cérebro. E não é incrível que os dois órgãos mais importantes para o funcionamento do corpo é o primeiro que começa na nossa vida, o nosso coração, e o último que para é a nossa mente. Da mente, do cérebro, acontecem 24 horas por dia, todos os comandos, sim, 24 horas, porque inclusive enquanto nós dormimos, parte do nosso cérebro não para de funcionar e ele continua dando comandos para nós. Só que a vida para que os organismos obedeçam a esses comandos vem do coração. Deus criou uma sinergia entre esses dois órgãos. Por isso uma pessoa pode ter uma parada cardíaca e ainda continuar viva. O coração parou, mas ela ainda está viva. Ela só não funciona. Alguém tem um AVC, né? E fica paralisado de um lado todo, porque o coração parou de mandar vida para aquele lado. Mas ela consegue viver com apenas um lado, porque existe o seu cérebro funcionando. Cícero, as duas coisas mais importantes que nós precisávamos, os dois músculos que nós precisávamos cuidar e desenvolver, são os mais negligenciados. Eu sou daquela geração que quando a mãe queria corrigir o filho, a primeira coisa que ela fazia era... Aonde que era? Machucando um dos órgãos mais importantes para o funcionamento do corpo. E quando eu estava pensando nisso hoje, eu comecei a meditar que nós, desde que nascemos e nos entendemos, nós vamos ser estimulados, nós vamos ser colocados em várias circunstâncias para desenvolver pernas, braços, tronco. Mas nós temos muito pouca coisa disponível para desenvolver o nosso coração e o nosso cérebro. Eu sei que vocês devem lembrar do tempo de escola. E quando na escola há um campeonato de... Como é que chama lá? Jogos escolares, né? Jogos internos, jogos escolares, algum tipo de jogo quando tem na escola. Essas coisas aí. Quando tem um jogo de futebol, por exemplo, a torcida é pequena ou é grande na arquibancada? Quando tem, sei lá, natação olímpica, tem gente na borda da piscina ou não? Quando é uma disputa de vôleibol, tem torcida ou não tem? Quando é uma disputa de basquete, essas coisas, por tabela, desenvolvem coração e mente, mas elas são utilizadas mais o quê? Os nossos braços, pernas. Mas quando tem uma disputa de matemática, tem muita torcida. Às vezes o pai e a mãe, né? Na arquibancada, vai lá, meu filho! Alguém grita, alguém vibra. O meu filho acertou, alguém vibra. Porque nós somos estimulados a desenvolver tudo na nossa vida, menos o nosso cérebro e o nosso coração. Nós temos aula para um bocado de coisa. Nós temos disciplinas para um monte de coisa. E as poucas coisas que tem para desenvolver a nossa mente
e o nosso coração é negligenciado por nós mesmos. Não porque queremos ou porque somos maus conosco, é porque a gente chega dentro de um contexto, não é? O Robson fala de futebol, os filhos tudo quer jogar bola. Mas podia fazer isso e ir mais ali à frente. Eu tenho cada vez mais tremido, eu estou com meu filho, tem 17 anos, eu sei que eu perdi muito tempo, que eu poderia ter ajudado melhor ele. Eu não ajudei como eu deveria. Eu, analisando o que eu fiz para ele até hoje, eu poderia ter sido um pai melhor. Desenvolver melhor os aspectos do coração e da mente. Mas eu não fiz isso. Não como eu gostaria. Eu fiz muita coisa, mas não como eu gostaria. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as gerações hoje adoecem. A maioria das doenças é doença da mente e do coração. As pessoas estão sofrendo com traumas, com problemas psicológicos, porque ela chegou no mundo em que é muito difícil vencer, no mundo em que é muito difícil conquistar mediante a vida perfeita que tentam passar para nós e que não existe. E nós precisamos, Robson, Mariana, Patrícia, Letícia, Cauê, Formiga, todos nós, ajudar os nossos filhos a blindar a mente deles e a tratar e ensinar o coração deles. Guardar-se. Provérbios capítulo 4, se eu não me engano, 23 diz isso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Mas as nossas crianças não têm se dado tempo a elas de desenvolver aquilo que mais elas precisam. No livro de Provérbios, no capítulo 1, eu gostaria que você fosse lá comigo, por gentileza. Livro de Provérbios, capítulo 1, primeiro capítulo do livro depois de Salmos. Você vai encontrar mais ou menos no meio da sua Bíblia o livro de Salmos. E logo depois o capítulo 1. Nós temos um ministro de louvor aqui atrás fazendo o fundo. Porque todo ser que respira louve ao Senhor, então deixa ele louvar. Quem achou, diga amém. Provérbios capítulo 1. Mais ou menos no meio da sua Bíblia aí, após o livro de Salmos. Diz assim, ó: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Nós sabemos pela história que Salomão, do tempo dele para trás, não houve homem mais sábio do que ele. Até possível que hoje tenha, mas antes dele não houve ninguém com tamanha sabedoria. E ele vai escrever isto aqui para nós. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade ou a igualdade. Versículo 4: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. Para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Agora imediatamente pule para 2 de novo. Diz assim, ele vai ter mais outros textos, mas vai pular para o 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e note que ele começa a falar com quem, Cícero? Com o filho. Por isso eu chamo nessa noite a responsabilidade dos pais. Diga comigo assim: eu, como pai, fui ordenado, fui comandado para treinar vencedores neste mundo, em nome de Jesus. É nossa responsabilidade, queridos, treinar os nossos filhos. Não deixe que ele se machuque por qualquer bobagem.
não proteja demais. É bom sofrer um pouquinho, faz parte do treinamento. Melhor sofrer aos teus olhos do que você não prepará-lo e ele sofrer longe dos teus olhos. Ele começa falando: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares, clamar, querido, significa chamar, pedir, venha. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Ou seja, não basta apenas pedir, você tem que gritar desesperado, como um filho que chora pelo leite materno. É esse aqui, alçar a voz. 4. Se buscardes a sabedoria como a... O que diz a sua Bíblia? É prata? A minha diz prata. E como a tesouros escondido a procurares. Presta atenção. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Não tem como, querido, uma mente ficar vazia. Então, o primeiro princípio da blindagem da sua mente não é ficar num estado zen. Não. O primeiro princípio da blindagem da sua mente é buscar o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Nós ouvimos no domingo passado que Ele nos criou com capacidades para dominar. Se você não preencher a sua mente com essa compreensão, com esse entendimento, todas as mentiras que vierem para você no interim, você vai aceitar, você vai deixar, porque é impossível a mente parar. Até quando dizemos para não pensar, ela pensa. Se você der uma ordem à sua mente, não pense em café quentinho, você acabou de pensar em quê? Não dá para parar de pensar. Não dá. Então eu preciso blindar a minha mente, irmã Patrícia, com aquilo que vem de Deus, com as coisas que vêm de Deus. Porque, Zé, a maioria das pessoas vive uma vida que não está dentro do plano de Deus para ela, não porque Deus foi injusto com ela, mas porque ela não desenvolveu a sua mente e o seu coração. Ela não blindou a mente dela. Ela não cuidou do coração dela. Se não, queridos, todas as pessoas que têm pés e braços seriam homens e mulheres bem-sucedidos. Mas isso não é uma verdade. Eu coloquei como motto para mim aqui: o fracasso das pessoas está diretamente ligado à falta de habilidade em usar a sua mente e o seu coração. Entenda isso. O fracasso, Cícero, de todas as pessoas que um dia bateram no peito e disseram: eu fracassei. Esse fracasso está diretamente ligado a ela não ter habilidade para usar a sua mente e o seu coração. Você pode ter uma pessoa forte ao extremo muscularmente falando, você pode ter uma pessoa com habilidades incríveis fora da sua mente e do seu coração, e ainda assim ela ser uma pessoa fracassada. Eu não sei bem o nome, mas aqui existe um exemplo chamado Stephen Hawking. Vocês sabem quem é esse cara? Um cientista britânico. Eu não sei se tem uma foto que eu gostaria de... Esse cara chama esse Steve Hawking, né? Meu filho sabe pronunciar melhor. Não interessa, é esse nome aí. Esse camarada em 63,
descobriu que tinha uma doença degenerativa e ele perdeu completamente os movimentos dos braços e das pernas. A história sobre esse cara é muito longa, mas em 2002 ele foi contado como o número 25 entre os maiores homens da Inglaterra. Ele escreveu livros que ficou por, se eu não me engano, cerca de 5 anos como best-sellers, os mais vendidos. Mas ele não consegue movimentar a perna e ele não consegue movimentar o braço. Casou antes de ter a doença. E ele foi uma pessoa das mais bem-sucedidas na área de ciências, um grande pesquisador, lançou N teorias, fez coisas extraordinárias. Sabe por quê, queridos? Porque ele aprendeu a usar o seu cérebro e o seu coração. Então, não vem com essa de que você não pode, que não dá. Porque Deus te fez com capacidades extraordinárias. E sabe o que eu penso? Se um cara desse conseguiu atingir essas coisas, qual é a diferença de mim? É só que ele já chegou lá e eu ainda estou indo para lá. A única diferença é essa. Em Cristo Jesus, nós precisamos. Você está tratando dos teus filhos para quê? Para serem campeões, vencedores? Ou para aceitar qualquer história que ouviu, qualquer bullyingzinho que ouviu na escola, que eles não aprendem nada, eles vão correr para o canto chorando, ou eles vão dizer, não, Senhor, eu sou o vencedor, eu posso. Se alguém aprende, eu também posso aprender. Se alguém faz, eu também posso fazer. Se alguém alcançou, eu também posso alcançar. Porque o meu Senhor me criou com capacidades. Mas eu preciso blindar a minha mente e o meu coração. Um outro cara que me impressiona, dos montes que tem por aí, queridos, é um chamado Nicholas James Voigt. Vocês sabem quem é? Chamam de Nick. O Nick nasceu, esse aqui nasceu com pernas e braços. Põe uma foto do Nick lá, aquela pulando na piscina. Não, esse não é uma piscina. O Steve nasceu com pernas e braços. Esse aqui é o Nick. Esse aqui é o Nick Voigt, filho de pastor. Nasceu sem pernas e, como ele mesmo diz em umas palestras, ele nasceu com um pé de galinha ali no final. É uma coxa de galinha e sem braços. Ele passou um tempo muito ruim na infância dele. Até um dia que ele ouviu o Senhor dizendo, Nick, eu não errei. Eu te fiz com um propósito. Esse garoto se formou na faculdade com diploma duplo. Ele se formou em 2 áreas na faculdade, numa pancada. Aos 17 anos, o Nick começou uma organização que chama Vida Sem Órgãos, Vida Sem Membros. Vida sem membros. Mas eu conheço pessoas que têm as 2 pernas e os 2 braços, que está chorando pelos cantos, dizendo que ninguém o ama, que ninguém o quer, que a vida não deu oportunidade a ele, que ele não pode conquistar, que ele não pode alcançar, porque a situação está difícil. Você acha que a situação era difícil para esse cara? Fora, querido, os livros, fora tudo mais, coloca mais uma foto dele aí, a outra que tem aí. Só passa. Esse é o Nick com a esposa e os 4 filhos. Sem pernas e sem braços. Sabe por que ele conseguiu conquistar e tem conquistado? O Nick hoje é um dos maiores palestrantes motivacionais, chamado em toda parte do mundo, para dar palestras para empresas, para igrejas, para o que for.
E ele, escolas, colégios, em todos os lugares. E ele faz piada da situação dele. As crianças começam a olhar muito para ele e dizem: isso aqui foi provocado por excesso de cigarro. Aí as crianças ficam apavoradas. Ele faz piada da situação. Mas no mais que ele faz é glorificar o nome de Deus. Porque ele diz: Deus nos fez com um propósito. Você é quem você é. Você nasceu na família que você nasceu. Você é quem você é. Você está onde você está para cumprir um propósito de Deus. E eu te digo uma coisa: não é para ser um fracassado na sua vida. Mas você vai ter que entender uma coisa. Você precisa blindar a sua mente e o seu coração. Guardar o seu coração. Porque aquilo que enche o nosso coração sobe como um comando para a nossa mente. Quer saber? Faça não. Você nunca faz certo. Então não faça não. Você quer saber? Não fala não. Você nunca diz o que é bom. Então cala a boca. Você quer saber? Não vai não naquele lugar, porque você nunca dá certo em lugar nenhum. E aí você começa a receber esses comandos. E os comandos começam a tornar um hábito. E esse hábito começa a tornar a sua vida. Mas Deus não nos fez para isso. Ele nos fez para sermos mais que vencedores. Desde a nossa concepção, queridos, nós temos um inimigo das nossas almas. Desde a nossa concepção, ele sabe exatamente onde ele vai nos ferir, onde ele vai nos machucar. No ventre da mãe, quantas mães sofrem violência durante a gravidez? Você acha que Satanás está preocupado com essa mãe? Não, ele já tem ela. Ele está preocupado com o que está lá dentro. Porque uma criança violentada desde o ventre da mãe, seja com violência física, com violência verbal ou afetiva, ela sente. E desde lá, ele já começa a colocar sentimentos de rejeição, de incapacidade, de impotência. Quantas crianças nascem com problemas físicos por causa da violência sofrida pela mãe? Além disso, a própria violência empregada pela mãe que fuma durante a gravidez, bebe, tem noites sem descanso, não faz um acompanhamento correto da sua gravidez, e isso também gera violência. Satanás, o projeto dele para destruir a humanidade é desde a concepção. Não pense que é o acaso uma grande massa de pessoas torcerem para as leis de pró-aborto serem aprovadas. Isso é projeto do maligno para destruir vidas, para colocar as mães que fazem o aborto em problemas sérios psicológicos depois no futuro. Eu penso que cada caso é um caso, mas acima de tudo, o controle da vida humana está nas mãos de Deus. E nós precisamos de confiar que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe o que é o melhor para nós. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, a palavra diz no final desse texto que nós devemos manter cativa a nossa mente no trono de Cristo. Prenda a sua mente, leva a sua mente ao trono de Cristo. Porque se você não fizer isso, querido, tudo que vier externo vai tomar o lugar que está vazio. Nós estamos em 2 anos de uma pandemia, de doenças que estão a correr, e não vai, desculpa, queridos, não vai parar. Ou você enfrenta as situações, ou você vai viver derrotado. Mas entenda o momento que nós estamos vivendo. Busque a sabedoria em Deus, Provérbios 2, porque é dele, e ele dá a quem pede. Salomão pediu dele sabedoria, e Deus deu sabedoria. Então não pense que isso é privilégio de alguns, não. É privilégio de quem busca, de quem pede. Corre comigo para Gênesis capítulo 3, deixa eu te mostrar uma coisa. Gênesis capítulo 3. Como que ele tenta, como que ele vem? Ele não te deixa quieto, ele vai usar pessoas que você ama
Quem já ouviu uma ofensa de uma pessoa que você ama muito aqui? Quem já ouviu uma ofensa? Uma palavra de baixa estima? Tenho certeza de uma coisa, Robson. Essa pessoa não falou isso no seu natural. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então, quando uma mãe, um pai, um tio, um amigo, chegado, um marido, uma esposa, um filho, diz algo que te machuca, retribua com uma palavra de afeto, de carinho, de amor. Quebre a violência. Porque o mal está ali, instalado. Porque quando você responder no mesmo nível, a confusão está instaurada. A briga, a divisão. E famílias hoje que pessoas próximas não falam uma com a outra. E elas não sabem por quê. Porque a sua mente não estava blindada, o seu coração não estava guardado, e agora ela está numa confusão que ela não sabe como sair. É simples. Me perdoe. E eu estou falando de cristãos, viu? Estou falando de não crente, não. Estou falando de cristão que não sabe dizer, me perdoe. Que não sabe dizer, eu te perdoo. Mas eu não quero essa briga. Esses dias eu entrei numa situação com uma pessoa que eu amo muito. E era para partir o meu coração. E eu dizia assim, eu te amo tanto. Isso é tão importante para mim. Eu não sei viver sem você. E depois de um tempo da conversa, a pessoa foi baixando a guarda e começou a confessar um monte de problema que estava passando. E eu disse, eu sei, eu entendo. E quando a gente está em problema, a gente não pensa direito. A gente não analisa direito as coisas. E a gente fala o que não queria falar. A gente faz o que não queria fazer. Mas isso não vem de nós. Há um inimigo querendo destruir as nossas vidas, porque Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Eu garanto a você, querido, que não foi um erro de Deus, não foi um acaso de Deus. Sabe aquele coraçãozinho que bateu lá no início, quando não tinha nem forma? Antes de haver forma, querido, você venceu uma batalha de pelo menos 200.000 pessoas. Você chegou lá e fecundou. Você acha que isso foi acaso? Você acha que isso foi uma coincidência? Não, queridos. Havia um propósito de Deus para que você nascesse. A violência que sofre uma gestação é muito grande. Uma criança nascer, queridos, é um milagre de Deus. E diga, põe a mão no seu peito, diga, Senhor, eu te agradeço, porque no meio de milhares, o Senhor escolheu a mim. Eu nasci, e eu nasci para vencer. Entenda isso. Entenda isso de uma vez. Deus não te trouxe aqui para viver em contenda, em briga, perdendo tempo com coisas que não produzem nada. Deus te trouxe aqui com um propósito muito lindo. Livro de Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero duas coisas destacar aqui nesse texto. Versículo 6 vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa, entrou no coração, a sua mente não estava blindada, desceu o seu desejo ao coração e ela vai tomar do fruto e vai comer, ela e o seu esposo Adão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: não entregue de mão beijada ou de bandeja ao inimigo o que o Senhor entregou a você.
Deus não disse nada sobre árvore para Satanás, porque não era para Satanás saber. Se Deus não disse, não era para ele saber. Se ele sabia, por que teve que perguntar para a mulher? Não, ele não sabia. Então entenda uma coisa, Deus te deu algo, é para você. No livro de Juízes, nós encontramos a história de um homem chamado Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Qual era a principal característica de Sansão? Não. Força. Nazireu era o segredo. A principal característica de Sansão era a força. Mas Satanás usou uma mulher para seduzir ele e para ficar no ouvido dele, dia após dia, até que ele entregasse o segredo que havia entre ele e Deus. Aprenda uma coisa, queridos: blindar a nossa mente é saber aquilo que Deus disse que é para mim, e aquilo que Deus disse que é para mim e para compartilhar com todos. Há coisas que Deus falou com Paulo, que ele disse: não é lícito ao homem saber. E ele escreveu muitas cartas, mas há coisas das quais ele não escreveu, porque ele disse: é coisa entre mim e Deus. Então cuidado. Se Deus colocou um projeto no seu coração, um plano no seu coração, segue. Se ele disser fala com esse, fala. Se ele disser não, não fala. Vai para frente. Porque senão você abriu a oportunidade para Satanás destruir aquilo que Deus havia planejado de perfeito. Não entrega. Não entrega. Deus te deu, não entrega para ninguém. Não entrega. Porque eu sei quem está vendendo colchão magnético em Maceió. E eu sei quem entregou. Mas era teu. Primeira coisa, Cício, eu tenho que saber a minha oração, a minha intimidade com Deus. E eu tenho que saber a hora de dizer e a hora de calar. No livro de Juízes, no capítulo 16, 17, Sansão entrega o segredo a Dalila. E imediatamente os inimigos entram na sala e o prendem. Amarram. E sabe qual é a janela do coração? Primeira coisa que vão furar em Sansão. E ele passa a não ouvir mais, passa a não ver mais. Vão furar os seus olhos para que ele não visse mais. Cício, o mundo à nossa volta é sagaz, mas Deus nos criou com maior capacidade, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Diga comigo: maior é aqueles que estão comigo do que aqueles que estão no mundo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos miríades de anjos batalhando a nosso favor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles estão lutando, guerreando a nosso favor. E como um pai que talvez olha para o filho e decepciona por ver o filho entregar algo que era dele de mão beijada, também Deus olha para nós e fica: era para você. Tá bom, vou fazer de novo outra coisa. E aí você vai e entrega de novo, porque você não aprendeu a blindar a sua mente e a guardar o seu coração. A segunda coisa: entre o que Deus disse a seu respeito e o que outros estão dizendo, não faça nenhuma escolha. Que doidice é essa? Porque Deus já havia dito a Adão e Eva que eles foram, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. E Satanás está seduzindo Eva, dizendo: se você comer, você vai ser igual a Deus. Espera lá, mas Deus já disse isso. Eu já sou igual a Ele. Eu já fui formado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém, querido? Então, se você tiver que escolher, não escolha. Fique com a palavra de Deus sempre. Se alguém chegar para você e disser: escolha entre Deus, você diga: não, não vou escolher.
a minha escolha já está feita, determinada, pré-determinada, estabelecida, e não tem quem arrede o meu pé dela. Não dê a mínima possibilidade, porque na hora que você ouvir o inimigo, Salomão, o mais sábio dos homens, diz em Provérbios que o coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Então eu preciso aprender a guardar o meu coração. Eu tenho que encher o meu coração daquilo que Deus já determinou a meu respeito. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E eu estou indo para o final, esperando desesperadamente que você esteja compreendendo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler a versão NBVP, mas você pode acompanhar na sua versão. Diz assim, Paulo está escrevendo a eles, está terminando a carta, então ele diz: agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Agora que eu estou terminando de escrever para vocês, já estou chegando no 4, estou indo para os finalmente aqui. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Sim, isso a gente sabe como é que o feijão produz lá na roça. A gente sabe como é que o tomate cresce. Então não venha me dizer que você vai plantar um tomate e vai nascer em 30 dias, porque eu sei. Existe uma verdade. Então, firma o teu pensamento naquilo que é verdadeiro. Questione, indague, analise. Calma lá. Deixa eu pensar. Segundo, ele continua o verdadeiro, nobre e direito, né, na minha versão. E continua assim: pensem em coisas que sejam puras e agradáveis. Pensa nas coisas que são puras e agradáveis. Enche a tua cabeça daquilo que é puro e daquilo que é agradável. Detenham-se nas coisas excelentes. E por fim, pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Isso aqui, Mariana, chama-se blindagem da nossa mente. Quando eu encho a minha mente das coisas de Deus, o que dizem, o que estão falando, o que estão dizendo e determinando, o problema de quem está fazendo isso. A minha mente está cativa ao trono de Cristo, o meu coração está guardado no Senhor. Você acha que pessoas falam mal de pastor? Sim ou não? Você acha que eu quero saber o que estão falando mal dos pastores? Quem souber, meu filho, que tome conta do que você sabe. Eu já sei. Vocês acham que as pessoas perseguem as igrejas? Sim ou não? Sim, isso eu já sei disso. Para que eu vou aplicar o meu coração a isso? Para que eu vou aplicar a minha mente a isso? Olha, estão falando mal de você. Problema de quem está falando. Eu estou tão bem com Deus. Problema de quem está gastando tempo para olhar o que há de ruim em mim. Teria melhor paga se pensasse o que eu tenho de bom e procurasse estar próximo pelo que eu tenho de bom. Mas as pessoas querem desperdiçar o seu tempo, porque não aprenderam a blindar a sua mente e não aprenderam a guardar o seu coração. Nós precisamos aprender a blindar a nossa mente e a guardar o nosso coração. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: se você quer as coisas boas do conhecimento, peça a Deus. Peça a Deus. Agora, peça sem duvidar. Peça com fé.
Você quer as coisas boas? Peça as coisas boas. Para de queixar, para de reclamar. Fala o que você quer. Como diz o carnal, né? O cara me chamou de careca. Eu tenho duas opções, né? Ou eu aceito porque eu realmente sou careca, e ele está falando a verdade, não vai mudar nada, eu não vou criar cabelo por causa disso. Ou está tudo bem porque ele está dizendo a verdade, ou tudo bem porque ele está dizendo a mentira, e eu sou cabeludo, então por que eu vou me aborrecer? Se a pessoa falou alguma coisa a teu respeito, só tem duas possibilidades, ou é verdade ou é mentira. E pelas duas razões, você tem motivo de ficar feliz e alegre. Porque você mantém a tua integridade, e o outro é que está se comprometendo em dizer uma mentira a teu respeito, ou simplesmente de constatar uma verdade. Então você tem que guardar a sua mente, guardar o seu coração. Não é porque o carnal disse, é por causa do que a Bíblia está dizendo. Guarda a tua mente, guarda o teu coração. Com o quê? Blinda a tua mente com o quê? Com sabedoria, com conhecimento de Deus. O que Deus diz a teu respeito? Leia a palavra, busque na palavra. Não tem muita habilidade, ouça quem está falando a palavra de Deus de fato e de verdade. Ouça um louvor, ouça uma canção. Não as coisas que nós temos ouvido aí ultimamente. E por fim, não para finalizar, porque eu oro que o Espírito Santo continue ministrando na minha e na sua vida, continue ministrando no meu e no seu coração. No livro ainda de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, eu quero encerrar dizendo a você: seja determinado. O que é ser determinado? É marcar um rumo, Cauê, e ir. Marca um rumo e vai. Fala com o Senhor: Senhor, o que eu sei fazer? Para que o Senhor me mandou esse mundo? Deus vai te dizer, porque a palavra está dizendo que Ele vai revelar. Então, Deus, se o Senhor me mandou para aqui para mim ser o vendedor de tomate, então que eu seja o melhor vendedor de tomate. E quando tomarem os meus clientes, eu acho uma brecha, eu encontre uma nova forma de vender tomate que ninguém sabe, e eu vou continuar sendo o melhor vendedor de tomate. Fica brigando com Deus. Fica querendo fazer o que Deus deu para outro fazer. O que Deus deu para outro fazer é dele. Quantos já quebraram a cara tentando fazer o que o outro fazia porque deu certo para ele? Deu certo para ele porque Deus chamou ele para fazer aquilo. Busca o seu propósito, a sua finalidade. Deus é o Criador, Ele é o fabricante, Ele que sabe para que propósito nós somos feitos. E quando você descobrir isso, seja determinado. Ainda que digam para você que não é isso, tenha certeza, é isso. Porque por mais que não deu certo agora, como é que eu disse esses dias? Não confunda fracasso temporário. É isso? É que eu escrevi e não decorei. A Mariana vai achar. Com derrota, não é isso? Não confunda derrotas temporárias. Isso também é um problema. Não é porque você falhou uma vez que você é um fracassado. Dê tempo para as coisas. Espera. Calma. Os homens que atingiram o sucesso, nós falamos domingo passado, eles erraram e erraram muito. Só que eles não desistiram. Eles continuaram marchando firmes no propósito que Deus havia colocado no seu coração. E Paulo diz uma coisa interessante aqui, que eu compartilho com os irmãos para o nosso deleite. Capítulo 3, versículo 13 de Filipenses, diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E óbvio que ele está falando da carreira, da fé, da vida, mas aplica-se a qualquer área de nossa vida. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que eu te digo nessa noite? Siga em frente. Não dê nenhum passo nem para a direita nem para a esquerda, siga em frente. Você tem convicção que Deus te chamou para essa determinada área, para esse determinado fim? Marche, continue marchando, continue lutando. Sabe, algumas coisas ruins, deixe para trás. Outras coisas, aprenda a lição, melhore lá na frente. Mas não retroceda, não recue, continue buscando. Blindada a sua mente, guardado o seu coração, persevere. Você vai alcançar o melhor de Deus para a sua vida. E quando você alcança, não é só você que se beneficia, todos à sua volta. Deus não tem um propósito para atingir apenas um, Ele quer sempre abençoar muitos outros. E do jeito que Deus já usou, Cícero, a sua vida para até comprar casa para outras pessoas que trabalhou com você, hoje Ele quer usar a sua vida para que sejam impactadas por Jesus. Mas você tem que firmar, você tem que marcar o rumo e marchar firme para o Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando sobre esses aspectos, porque eu não tenho tempo de esmiuçar, mas eu sei que o Espírito Santo tem, e nós vamos ter tempo para ser ministrados por Ele e para ser preenchido o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite.